seja bem-vindo ao 11º programa Café com Prosa e Poesia. Hoje estamos de volta aqui nesse espaço super aconchegante, no Ponto da Cultura, no Riviera Shopping. Aqui é uma livraria, cafeteria e também oferece produtos de tabacaria e vinhos. Estou aqui com dois convidados muito queridos. Do meu lado esquerdo, Elisângela Bortoletti de Oliveira. Seja bem-vinda, Elisângela. Obrigada. Ela é escritora, educadora física e proprietária de uma escola de educação ao ar livre. Ela lançou um livro durante a pandemia, esse que está na mão dela, Seja Herói de Si Mesmo. E ela vai falar como foi participar da produção desse livro durante a nossa conversa. Aqui do meu lado direito eu estou com o Roberto Feliciano. Seja bem-vindo, Roberto. Muito obrigado pelo convite, Mariana. Obrigada a você. Ele é auxiliar de biblioteca e atual representante das bibliotecas do Senac de Santos e de Bertioga. Ele vai falar sobre bibliotecas abertas à comunidade e também sobre a editora Senac. Então vai ser uma conversa muito gostosa. Eu quero convidar vocês a assistirem o programa e também não perder a oportunidade de conhecer aqui no Riviera Shopping o Ponto da Cultura, onde nós vamos tomar esse café chamado Santa Mônica do Sul de Minas, delicioso. Então, gente, fiquem à vontade para se servir. E eu queria começar falando aqui com a Elisângela e com o Roberto, com os dois. Elisângela lançou um livro, gente, olha o desafio, sem editora. Né? A gente sabe, quem acompanha o processo literário aí, Roberto sabe, que trabalha com a editora Senac também, os processos que são para lançar um livro. Como que foi para você, Elisângela, então, trabalhar com esse livro sem editora e como foi o processo criativo? Primeiro quero agradecer o convite, Mariana, prazer estar com o Roberto aqui também. O nosso processo criativo ele veio em conjunto, né? Então, como estávamos em 20 escritores, um dos escritores com conhecimento de gráfica decidiu que poderíamos fazer todo um rateio desse custo, que é um custo alto para publicação, e aí a gente conseguiria fazer pela gráfica. Então, a gente testou o modelo e deu super certo. Foi uma gráfica lá do Paraná, chamada Midiograph, pelo nosso querido Marcos von Borstel, ele que teve toda essa iniciativa. E o processo criativo ele veio com a reunião de 20 pessoas de realidades diferentes, de cidades diferentes, de estados diferentes e até fora do Brasil. Sim. Que decidiram mudar suas vidas naquele momento tão difícil, início da pandemia. Nós nos inscrevemos numa mentoria e ali, durante a mentoria, 300 pessoas em sala de Zoom, foi pipocando pessoas que queriam escrever livro e aí surgindo grupos de WhatsApp, nós criamos então um grupo para escritores. E dali, cada um decidiu escrever a sua história resumidamente ou uma história que incentivasse pessoas a publicarem suas histórias, escreverem seus livros, porque a gente sabe da importância e da carência que é a escrita e a leitura aqui no Brasil e como incentivo para pessoas no mundo inteiro. Então o Roberto está aqui com esse propósito, inclusive, de falar de incentivo à leitura e representando uma biblioteca tão importante como a Biblioteca do Senac. Como que está sendo trabalhar na Biblioteca do Senac? O que vocês oferecem para as pessoas? Olha, a Biblioteca do Senac ela é uma biblioteca que, além dos alunos, dos estudantes, né, dos cursos, ela também é aberta para a comunidade. Então, assim, incentivo à leitura é basicamente a base do nosso trabalho. Né? Por exemplo, o aluno, quando ele entra num curso do Senac, assim que ele entra, seja um curso técnico, seja um curso de aprendizagem comercial, ele recebe um livro brinde, já para começar. Pisou no Senac, ele ganhou um livro brinde, que é justamente para isso, para incentivar a leitura, não só do que é relativo ao curso que ele está fazendo, mas também de outros assuntos, outras áreas que ele goste. Né? A gente tem diversas ideias que estão em prática atualmente,
e diversas ideias para projetos futuros também, para cada vez mais incentivar essa leitura, né? Então, por exemplo, hoje em dia nós temos um projeto que é online, que é o Leitura para o Vestibular, que todo mês acontece uma live falando de um autor que uma comissão de professores escolheu com base no que pode cair no vestibular. Então nós já tivemos Lígia Fagundes Telles, Machado de Assis, nós vamos ter Graciliano Ramos até o final do ano, e coisas contemporâneas também, por exemplo, o livro daquele grupo de rap, o Racionais, coisas contemporâneas, coisas clássicas. Então, o incentivo à leitura é uma coisa que está no nosso sangue, assim, para a gente da biblioteca do Senac, tanto de Santos quanto de Bertioga. Olha que interessante, né, gente? Às vezes a gente tem uma biblioteca aberta aqui na cidade e a gente não sabe, né, que a gente pode ir até lá. Então eu queria fazer um convite a quem estiver assistindo. Temos uma biblioteca dentro do Senac Bertioga que fica dentro do Sesc aqui da cidade. Fica dentro do Sesc. E é aberta para toda a comunidade. Qualquer pessoa pode ir lá, consultar livro, ficar lá o dia inteiro se quiser ficar lendo lá na biblioteca. Se quiser retirar livro, tem o cadastro para fazer, mas pode também ir retirar livro. É aberta à comunidade. Que interessante. O interessante é que eu fiz alguns cursos, como eu estava falando aqui, no Senac Bertioga. E justamente esse incentivo à leitura, logo que você entra a receber um livro, você já entra no curso de cabeça, assim, você se dedica muito mais, porque você percebe o respaldo. E todos os trabalhos e atividades extra, a gente se reunia na biblioteca. Então é um lugar super aconchegante. Eu recomendo demais a biblioteca do Senac Bertioga, viu? Você que tá aí desse outro lado. E é um ponto de encontro, como a Elisângela disse, até a gente estava conversando um pouco antes, a biblioteca do Senac, tanto de Santos quanto de Bertioga, tem um novo perfil de uso. A gente não acredita naquela coisa do estereótipo da biblioteca antiga, né? Que é silenciosa, um clima pesado, parece quase uma caverna, porque tem que ser respeitoso. A gente acredita num ambiente de debate de ideias. Então os alunos estão lá para fazer trabalho, para fazer pesquisa, mas para debater, para conversar. E um debate de ideias não é um debate falado sussurrando, né? Então assim, a gente acredita muito nisso. Alguns professores usam a biblioteca para fazer trabalhos, para utilizar os livros ali mesmo no espaço. Então, assim, além de ser aberta, é um ambiente, como você falou, acolhedor. Então as pessoas se sentem à vontade para agir como agiriam numa praça, claro, com guardadas as devidas proporções, mas sem aquele medo de se expressar. Se expressar, porque é uma ideia antiga de biblioteca, né? Aquela biblioteca sisuda, não é mais assim. Que afasta, talvez, né, um pouco os jovens, né? Bom, quem gosta de ler e acaba lendo muito, se sente tentado a escrever. E quem não tem aquele sonho de escrever seu próprio livro, quem não tem aquele caderno de poesias, aquele blog com aquelas anotações, né? E tanto Elisângela quanto o Roberto têm aí as suas anotações guardadas e anotadas de uma vida. Elisângela, como que foi seu processo de criar poesias na adolescência? Conta um pouco pra gente. Justamente. Eu, como vim filha e sobrinha de professores a vida inteira, eu tive um incentivo, uma tia-avó bibliotecária, então todo mundo veio muito desse universo da leitura e da escrita, né? Uma tia que é doutora também, então ela escreveu demais, faz tradução. E aí como eu tenho uma irmã mais nova, eu incentivei muito ela. Aí eu já segui para o magistério. Olha. E dali eu sempre me envolvi muito com a educação. Então, era uma forma de eu desabafar. Eu, quando jovem, filha do meio, queria extravasar, não sabia para onde ir, não podia sair. Um exemplo, um dia eu ia lá e desabafava com um caderno. Como se fosse um diário? Com um diário. Eu escrevia. E sempre que eu escrevia, eu rimava. Então eu ia escrevendo e ia rimando, porque acaba que eu faço muito isso até hoje, só que hoje eu faço de improviso. Eu tô cantando, fazendo as coisas em casa e vou rimando.
mas naquela época eu escrevia. E aí eu tenho esse caderno, e do caderno eu já digitalizei tudo num HD. E aqui no livro eu faço uma parte, eu falo alguma coisa, mas não é uma poesia, né? Mas ele tem essa história, né? Tem essa tendência, e isso vai com a gente para sempre. Ela vai ler um pedacinho, um trechinho do livro pra gente. E aí vocês vão ter uma ideia mais ou menos de como é que foi essa entrega dela, porque é uma entrega, né, Elisângela? Eu também escrevo poesia, e você tirar de dentro de você um sentimento e exteriorizar é um desafio, e ao mesmo tempo você se abre, né, pra quem for ler ou quem for ouvir, né? É quase como uma confissão. Então, se você quiser ler um trecho pra gente do seu livro, será um prazer ouvir. Na introdução do capítulo, como esse livro foi feito a 20 mãos, então eu tenho um capítulo aqui no livro, mas eu venho falando um pouco da minha história, e eu falo assim: filha de mineiro com paulistana, neto de italiano com baiana, escorpiana com ascendente em aquário, esportista por vocação e professora de educação física por missão. Minha história de sucesso vem de herança, positivista até embaixo d'água, tenho poucos e bons amigos. Ando de moto, raspo a nuca no verão e faço meu horário de trabalho. Corro para dar energia, sou uma revolucionária dos novos dias. Tenho um sonho, fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Então aqui vem uma introdução poética da Exatamente. É um pouco do meu perfil de escrever. E o Roberto vai ler uma poesia dele, por favor, pra gente. Ele ainda não... Já lançou livro? Não, ainda não. Ainda não? Aí, ó. Eu me identifiquei muito com a Elisângela, inclusive, porque eu sou filho de professor também. Então eu cresci, o quarto de brinquedo era do lado da biblioteca. Então a vida toda foi... O amor enquanto você foi crescendo, você foi... Tá certo. Vamos ouvir agora a sua poesia. Vamos lá. Eu sou um aspirante, tá, gente? Não. Então, assim, o nome é Grito. Então... Eu não vou gritar, porque gritar no meio de vocês é grito mudo. Eu não vou gritar, porque gritar longe de vocês é puro desespero. Eu não vou gritar, porque gritar com a aprovação de vocês é suspiro inútil. Eu não vou gritar, porque gritar contra o ódio de vocês é aceitar que eu mereço. Eu não vou gritar, porque somar meu grito ao de vocês é me tornar um de vocês. Oh, que bonito! É um Obrigado. desabafo, É um né? desabafo. Aquela inspiração. É um desabafo. Parabéns, Obrigado, Roberto. obrigado. Essa entrega, né, que você estava falando, de você colocar de você no texto. Pro mundo, né? Pro mundo. Certo. Gente, a gente vai para um rápido intervalo. Lembrando que estamos aqui no Café Ponto da Cultura. É uma cafeteria e também uma livraria. Quem quiser conhecer, estamos dentro do shopping da Riviera, em Bertioga. A gente vai 5 minutinhos e já volta. Fica com a gente. Eu vou ler uma poesia minha que eu escrevi falando sobre a passagem do tempo. A gente vai conversar muito mais sobre incentivo à leitura. A Elisângela vai falar um pouco como é que foi estar com 20 pessoas à distância nessa questão de pandemia, né? Porque lançar um livro já é difícil. Imagina no meio de uma pandemia e com 20 escritores. Então, aguenta um minutinho aí que a gente já volta.
Fala jovem, Tonho Peixoto, hoje aonde? Na cobertura do Festival da Mata Atlântica, sim, acontecendo em Bertioga. Vamos ver vários mostruários da galera que vive das coisas que a natureza dá. E também vamos fazer perguntas, temos o quiz do Tonhão, para saber o quanto esse pessoal sabe sobre a Mata Atlântica. E também contaremos com o show dele, a lenda, esse grande artista. Quem? Não sei quem é, mas a gente vai descobrir. Vem comigo. Aonde? Na externinha do Tonhão. Bora! Estamos de volta com o 11º programa Café com Prosa e Poesia, aqui no Ponto da Cultura, Livraria e Cafeteria no Riviera Shopping. Eu queria pedir agora que a Adriana Notaroberto, lá de Vitória do Espírito Santo, que participou, foi uma das criadoras do livro Seja Herói de Si Mesmo, mande um recadinho pra gente e a gente daqui a pouco volta. Fiquem com o recado da Adriana. Olá pessoal, eu vim falar sobre um pouco do processo de produção do livro Seja Herói de Si Mesmo. A gente decidiu fazer essa publicação e em menos de 45 dias essa publicação saiu do forno. Então a gente fez bastante planejamento, muito baseado em cronogramas, em datas de entregas e um processo até de cobrança assim, dessas entregas para que o objetivo final pudesse ser alcançado, e foi alcançado, que é o que vocês conhecem da produção literária. A gente uniu histórias de 20 pessoas, de 20 autores incríveis, 21 autores incríveis, que têm as suas peculiaridades, as suas particularidades, mas que se conectaram através de laços digitais, laços virtuais, e que se unem até hoje para levar a mensagem das pessoas serem heróis de si mesmas, né, nas suas vidas, serem protagonistas das suas próprias histórias. Espero que vocês gostem. Muito legal, Adriana, muito obrigada, parabéns pelo livro, ficou maravilhoso, um trabalho incrível, feito a muitas mãos, e com o seu cuidado, o seu carinho, o livro ficou incrível, parabéns. Gente, voltando aqui a falar do Seja o Herói de Si Mesmo, que é o livro, né, que a gente tá conversando hoje, veio com camiseta. Tem blusa, tem todo o uniforme. Que legal. Os encontros. Elisângela, me fala então desse processo de escrever durante a pandemia. Como é que foi lidar com a pandemia? Faz parte de todo esse sofrimento que a gente teve durante a pandemia? Como é que foi? Eu acredito que para todos nós, parece que a gente precisou entrar num casulo, né? Assim, se afastar de tudo e de todos e repensar. E aí, dentro disso, entrar numa mentoria fez, por um outro lado, a gente entrar no online e abrir um mundo. Então, assim, é como se você falasse, nossa, o meu mundo parecia ter um tamanho e agora se expandiu. Então, a internet, ela teve essa reação nas nossas vidas. Acredito que na de vocês também. Sim. Agora, o meu processo criativo foi assim, o livro já estava acontecendo, todo mundo já estava escrevendo, tinha uns 2 meses, e aí eu caí de paraquedas numa aula e ouvi uma aluna falando, então, ainda tem 2 vagas para entrar no livro, porque a gente quer fechar com 20 autores. Ela lançou lá na aula, no meio do Zoom, e nós queremos presentear o nosso mentor com um relato de cada um, já que ele é escritor, nós também temos esse incentivo dele, queremos ser também, então, para ele receber esse nosso carinho. E eu, na hora, eu falei, opa, mandei mensagem, liguei, era 11 horas da noite, acabou o horário da mentoria. Eu falei assim, então é o seguinte, tem 2 vagas, eu vou entregar assim que eu terminar. 4 horas da manhã eu terminei de escrever, com erros do jeito que foi, eu lia, relia, mas eu não tive sono. Aquela noite foi assim, parece que foi... Sabe, eu senti um calor assim, na hora que ela falou, tem 2 vagas, eu falei, uma é minha. Eu tive a convicção que eu estaria desse livro. Porque eu queria muito, e isso já era um sonho pra mim.
E quando eu vi essa oportunidade, eu falei assim, eu não vou deixar escapar. Eu tenho um pouco essa característica e eu acho que isso fez eu correr atrás. Então, escrevi, li, reli, entreguei. Aí ela falou, lógico, você tá dentro. Depois dessa velocidade toda. Então, o meu processo foi em 24 horas, porque o meu pai tinha falecido há pouco tempo. E eu queria falar um pouco da história da minha família, um pouco da herança que ele deixou, do empreendedorismo, da busca. E aí eu coloquei uma foto dele e de outras pessoas que me motivam, me incentivam, que são referências na minha vida como empresários, pessoas de sucesso na minha família. E aí dali eu ia olhando para eles e escrevendo. E plena madrugada, aquele silêncio, eu acredito que é uma forma de incentivar as pessoas que têm insônia. Sempre escreve. Sempre escreve. Não sei se vocês passam por isso, porque às vezes durante o dia não tem tanto esse silêncio. É verdade. E como é que foi as bibliotecas do Senac durante a pandemia? Vocês fecharam, vocês mantiveram só o trabalho online? Isso. As unidades do Senac fecharam, né? Então as bibliotecas, por consequência, fecharam. Mas a gente trabalhou muito forte o incentivo ao livro digital, ao consumo do livro digital. Nós temos um portal do aluno, que todo aluno que entra no Senac ele tem acesso, e no portal do aluno tem a biblioteca virtual. E na biblioteca virtual o aluno pode consultar não só livros da editora Senac, como livros de outras editoras grandes, por exemplo, a editora Manolha, a editora Pearson, a editora Saraiva, normas regulamentadoras, tem uma banca de jornais virtual, totalmente de graça para os alunos do Senac, com os principais jornais e revistas do Brasil e muitas coisas do mundo também, né? Chama Press Reader. E então a gente trabalhou muito no incentivo à leitura virtual, à leitura digital. Porque a gente entendeu, o Senac, né, e as bibliotecas, que a gente não podia deixar a coisa cair. Né? Então a gente trabalhou muito no incentivo às aulas virtuais, né, e por consequência o consumo dos livros, os estudos por meio da biblioteca virtual, que é uma potência no nosso site, né, no Senac. Tem crescido o número de acessos aos livros online? Tem crescido o número de acessos, tem crescido cada vez mais o acervo, né, porque as editoras, o que não está no virtual acaba começando a estar, né, então cada vez mais cresce o número de livros disponíveis e o acesso também, né. As pessoas cada vez mais consumindo. Às vezes o aluno vai na biblioteca, não tem o livro. Olha, não tem o livro aqui, mas tem na biblioteca virtual. E aí você pode acessar. Então, às vezes, um livro que uma turma toda quer, porque precisa para fazer um trabalho, estudar, tem alguns não tem para todo mundo na biblioteca, mas na virtual tem. Foi uma mudança, né, gente? Essa pandemia ela veio mesmo para mudar diversos setores e o setor aí de biblioteca, setor literário, esse meio, né, também tá aí com essa mudança toda, então as pessoas migrando para o digital, um livro de 20 pessoas, cada um num canto do Brasil e conseguimos publicar, reunir, né, então assim, diversas formas, acho que de lidar com a dificuldade e o que a gente não pode deixar é morrer o meio literário, é morrer produção, né? E as pessoas têm que ler cada vez mais e escrever. Uma coisa importante que, assim, acho que é legal a gente falar rapidamente é a questão da fonte de pesquisa. Porque eu vejo que as pessoas falam assim, para que eu preciso de um livro? Para que eu preciso de uma biblioteca? Pegar de um livro? Se eu posso pesquisar na internet no XYZ. Porque a fonte, gente, o local da onde veio aquela informação, ele é o que vai dar o embasamento e a certeza de que aquilo é verídico, que aquilo que está sendo relatado é um fato mesmo. Porque se você pega uma informação aleatória numa rede social, ela não tem peso, o mesmo peso de você pegar uma informação em um livro, né, que foi escrito por várias pessoas, que tem o ISBN, né, que tem registro, que tem uma série, tem jornalistas envolvidos, bibliotecários e tudo mais, né? É uma informação que está referendada por alguém que conhece daquilo, que sabe a diferença entre uma notícia, uma informação verídica de uma
uma fossa. Né? A credibilidade, da fonte, né? Venda da fonte. Por isso que eu sempre recomendo a biblioteca do Senac, porque ali é um mundo. Se você entra, você fica assim, horas ali dentro. E uma curiosidade, você sabia que, por exemplo, se o aluno chega pedindo um livro que a gente não tem na biblioteca do Senac Bertioga, a gente pode pedir emprestado de qualquer outra unidade do Senac São Paulo. Sim. Então é muito raro o aluno que quer um livro, seja para o curso dele, seja para um livro de literatura, de poesia, é muito raro ele ficar sem aquele livro. Porque ele pode trazer, a gente pode trazer esse livro de outra unidade e emprestar para ele. Agora eu tenho uma pergunta para você, não sei se você vai saber me responder, mas como é que a gente faz para publicar um livro pela editora Senac? A editora Senac, ela é voltada muito para os livros técnicos, né? Livros relacionados aos cursos, às áreas que são atendidas pelo Senac. Então, por exemplo, não tem literatura na editora Senac, pelo menos por enquanto. Então, assim, eu acho que o processo é de entrar em contato mesmo com eles, com uma proposta, e aí é mais ou menos o mesmo processo de toda editora, assim, né? De haver um interesse no assunto, ser um assunto relacionado, relevante para ao que o Senac oferece. E assim, porque assim, nós temos alguns cursos aqui, mas tem cursos em outras unidades que não tem aqui e vice-versa, né? Então, assim, se for dentro daquele ecossistema de temas da editora, é uma questão de procurar conversar e apresentar a proposta, assim, como qualquer editora. Gratidão. É uma editora muito respeitada no país, né? A editora Senac. Gente, agora chegou o momento poesia de Mariana Calil. Ontem eu escrevi uma poesia falando sobre a passagem do tempo, né? E eu vou ler para vocês. Se chama Fazendo Anos. Que eu fiz aniversário ontem. Ah, parabéns! Obrigada. Aí sabe aquela coisa, faz aniversário e fala, vou escrever alguma coisa. Sempre deixa a gente estar reflexivo. E a gente que ganhou presente, né? Isso, exatamente. Parabéns. Então, obrigada, gente. Um ano a mais, um ano a menos. Cabelos crescem, unhas crescem, crianças crescem. E o tempo passa. Um bebê nasce, o sol nasce, um dia nasce. E o tempo corre. O relógio marca as horas, os minutos, os segundos e o tempo. Tempo. O tempo embranquece os fios, traz sabedoria, mostra que o que importa de verdade é a sinceridade com que se vê o tempo passar. Maravilhoso. Olha, dá vontade de suspirar, né? Essa foi a reflexão. Acho que eu tô ficando com o cabelo branco. Aí eu falo, eu tenho que trazer essa questão da maturidade. A gente vai ficando mais velho, a gente vai enxergando o mundo de uma forma diferente. Esses né? momentos de passagem pedem essa reflexão sempre, né? O aniversário, o fim de ano. A gente sempre fica mais reflexivo, né? E aí vem a vontade de escrever, né? Então fica o convite, gente, escrevam, leiam, escrevam. Coloquem pra fora seus sentimentos. Vou falar mais uma vez do café. Gente, vocês gostaram do café? Delicioso. Muito bom, né? Café Santa Mônica, 100% arábica. É um café brasileiro do sul de Minas, que é vendido aqui. Você pode comprar o saco, levar para sua casa. Ele é vendido aqui na livraria e cafeteria Ponto da Cultura no Riviera Shopping. Queria agradecer o espaço, né, por ter sido cedido pra gente gravar aqui. Agradecer muito a presença da Elisângela e do Roberto. Gente, muito obrigada por terem Posso dar aceito. só mais um recado? Lógico, pode dar o recado que você quiser. Para escolas e ONGs aqui de Bertioga que queiram criar bibliotecas comunitárias, entrem em contato com o Senac, tanto de Santos quanto de Bertioga, que a gente tem condições de ajudar no começo desse processo, né? Então, o e-mail, acho que vai aparecer na tela, né? Aqui. É santos.biblioteca@sp.senac.br ou bertioga.biblioteca@sp.senac.br. Entre em contato com a gente, que a gente tem condições de fornecer material para ajudar nesse começo de projeto, né? De iniciativa. Porque bibliotecas comunitárias acho que são muito importantes, cada vez mais, assim. E
Bertioga, Santos, o Brasil precisa. Com certeza. E agradecer mais uma vez imagina. pelo convite de estar Obrigada aqui. a você. Elisângela, uma mensagem final? Sim, a mensagem também, o site para venda do livro. Quem gosta de ler online, né, gosta de ler no digital, tem o site aqui para você fazer a leitura. E tá à venda aqui na biblioteca, na livraria, o Ponto da Cultura. E agradeço, Roberto, foi muito legal. Mariana, de coração, obrigada. Parabéns, né, pelo seu aniversário. Obrigada. Foi muito legal estar com vocês. Que ótimo, gente. Então eu acho assim, vamos deixar como mensagem final, vindo aqui, né, de uma pessoa que vive, respira, trabalha com livros, né, no meio aí, né, esse incentivo de que existem profissionais voltados, né, a expandir conhecimento, né, essa expansão de... Porque ler é expandir conhecimento. Sim. Né? Você lê, você absorve aquilo. Então vamos expandir conhecimento, vamos frequentar bibliotecas. Quem tiver aí um projeto de biblioteca comunitária, entre em contato com o Roberto, vamos tirar isso do papel, vamos colocar isso em prática. Isso aí. Né? E a outra mensagem é, se você passou por alguma questão aí emocional durante a pandemia, se você está com alguma coisa dentro de você, coloca para fora em palavras. Transforme seus sentimentos em palavras, em letras, em frases. Escreva um livro, uma poesia. E incentive outras pessoas, porque a sua história tem muita gente precisando ouvir. Exatamente. Pode servir de incentivo para outras pessoas. Então, muito obrigada. Fica aqui nossa mensagem final. Muito obrigada por partilhar esse momento com a gente. Esse 11º Café com Prosa e Poesia. E até a próxima.